Pessoal, boa tarde. Então, vou falar duas coisas agora que eu esqueci de falar no. Que eu esqueci não, que não deu tempo de falar no vídeo anterior. Se eu tivesse esquecido, eu não estaria falando agora. Então, a gente está falando de quantidade de calor sensível. E imagine o seguinte: que eu tenho três bolinhas, certo? Três bolinhas aqui de três metais diferentes, de mesma massa. Isso é importante a gente deixar claro. A massa das bolinhas é igual. E elas são colocadas em cima de um bloco de gelo. A temperatura inicial de 100 graus Celsius. Então elas são colocadas aqui em cima. Com uma temperatura inicial. Que eu vou chamar de. Aliás, eu vou. Para ficar igual a gente está fazendo. Com θ inicial de 100 graus Celsius. E o que acontece? Intuitivamente você já sabe o que acontece, né? Elas estão muito quentes. Então elas vão derretendo o gelo e elas vão afundando. Certo? O gelo, consideramos que o gelo esteja a 0 graus. Consideramos que o gelo esteja a 0 graus. Então o que vai acontecer? O que acontece quando temos dois corpos de temperaturas diferentes? Um vai passar calor para o outro até eles igualarem a temperatura. E quem que passa calor para o outro? É o que tem maior temperatura, né? Então, é a lei zero da termodinâmica que a gente viu lá numa das primeiras aulas. Então, o calor ele vem das bolinhas e ele passa para o gelo. Até as bolinhas entrarem em equilíbrio térmico com o gelo. Como? Considerando que esse sistema seja isolado, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver na aula que vem, mas o que é um sistema isolado? É um sistema que ele não. A gente considera que não tem troca externa. Então só tem troca de calor entre as bolinhas e o bloco de gelo. Não tem troca de calor da bolinha com a atmosfera ou com qualquer outra coisa que esteja fora aqui desse quadrado aqui. A gente considera que eles estão isolados aqui e a bolinha só pode trocar calor com o bloco de gelo. E o gelo também. Só pode trocar calor com a bolinha. Então, considerando que esses sistemas são isolados, então a bolinha vai perder calor para o gelo até eles entrarem em equilíbrio térmico, certo? E a gente também vai aprender a calcular essa temperatura de equilíbrio. Mas antes de explicar isso, vamos raciocinar, sem explicar em detalhes como que acontece o processo, vamos raciocinar um pouco. O bloco de gelo é muito grande e as bolinhas são muito pequenininhas. Então, no final das contas, as bolinhas elas vão abaixar a temperatura delas e o gelo ele vai alterar pouco a temperatura, porque a massa do gelo é muito grande, né? Lembra que o que é a inércia térmica? Ou seja, a dificuldade que um corpo tem de alterar a temperatura. Não é a capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico. Então aqui o gelo ele tem uma massa muito grande em relação às bolinhas. Logo, ele vai ter uma inércia térmica, uma capacidade térmica muito grande. Então ele vai variar muito pouco a temperatura dele ou quase nada, porque a massa é muito grande. E as bolinhas têm uma massa muito pequena. Então elas não vão ter assim tanto calor para passar pro gelo também, né? Porque a gente lembra
que a equação do calor é mc vezes ΔT. Então, se você tem pouca massa, você vai ter pouco calor, né, para passar, digamos assim, entre aspas. Estou explicando de uma maneira mais intuitiva, porque a gente vai aprender sobre equilíbrio térmico mais para frente, mas só para vocês entenderem que o gelo ele praticamente não vai alterar a temperatura dele, porque ele tem uma massa muito grande em comparação com as bolinhas. Então o que vai acontecer? Elas vão derreter até chegar a 0 graus, até chegarem na temperatura do gelo. Já que ele não muda mesmo, a temperatura de equilíbrio é a própria temperatura do gelo. Então elas vão derreter até elas chegarem numa temperatura final de 0 graus Celsius, entrando em equilíbrio térmico com o gelo. Tá. Só que aí vocês percebem, a gente percebeu que a bolinha MA derreteu mais, a bolinha MB derreteu o intermediário e a bolinha C derreteu menos, né? Afundou menos. Dá pra gente afirmar alguma coisa sobre os calores específicos desses três metais? Do metal A, do metal B, do metal C? Qual tem o maior calor específico? Qual vocês acham que tem o maior calor específico? O que mede o calor específico? O calor específico ele tem a ver com a inércia térmica, né? Então ele também mede a dificuldade, né? Ele mede a resistência que um corpo tem de variar a temperatura. Então, quanto maior o C, quanto maior o calor específico, esse corpo vai ter uma resistência maior em variar a temperatura dele. Já vai precisar absorver mais calor para variar a temperatura dele. Né? Isso a gente já cansou de falar aqui. Então, vocês observem que a variação de temperatura das três bolinhas é igual. Né? As três variaram de 100 a 0. De 0 a 100. Certo? Todas elas tiveram uma variação. A mesma variação de temperatura. E elas têm a mesma massa. Então, o que vai acontecer? As bolinhas elas tiveram a mesma variação de temperatura, mas apesar delas terem as mesmas massas, são materiais diferentes. Então, umas vão precisar absorver calor mais do que as outras para chegar nessa temperatura. Todas chegaram nessa temperatura, mas umas vão precisar absorver mais calor para atingir essa determinada temperatura. E qual que vai precisar absorver mais calor? Aquela que tem mais resistência de variar, aquela que tem mais dificuldade de variar a temperatura dela. E o que mede a dificuldade de variar a temperatura das bolinhas? É o calor específico. Então, as bolinhas que precisaram absorver mais calor, elas precisaram... elas têm um maior calor específico. Então, qual dessas três vocês acham que absorveu mais calor? A MA, a MB ou a MC? Vocês, intuitivamente, não é difícil a gente chegar à conclusão de que a MA absorveu mais calor, porque ela afundou mais. Ela derreteu mais gelo, né? Quando ela derrete o gelo, o que está acontecendo? Ela está absorvendo o calor do gelo e o gelo está mudando de estado físico, né? A gente vai ver a mudança de estado físico mais para frente, né? Mas para ir do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, o cara tem que perder calor. Né? Então a bolinha aqui ela está roubando o calor do gelo. Por isso que ele está derretendo. Então qual que roubou mais calor? Aquela que derreteu mais gelo. Qual que derreteu mais gelo? A bolinha A. Então a gente pode chegar à conclusão de que o calor específico de A
é maior que o calor específico de B e é maior que o calor específico de C. Certo? Então é só uma experiência bem interessante para a gente comparar os calores específicos aí de diferentes metais. E por fim, vocês têm que saber analisar gráfico. Então, quando a gente tem um gráfico desse, por exemplo, o que a gente pode afirmar? Então ele deu valores, né? Como que a gente lê esse gráfico? Então são curvas de dois materiais diferentes com a mesma massa. Tá, isso é importante. A mesma massa de dois materiais. Você percebe aqui que eles partem da mesma temperatura, né? Temperatura aqui no eixo X. E aí eles vão recebendo calor. Então eles vão recebendo calor aqui representado pelo eixo Y. Nessa linha aqui, tanto A quanto B, eles aumentaram para 10 graus. Só que o A recebeu uma quantidade de calor de 400 calorias e o B ele recebeu uma quantidade de calor que é menor, né, que 400 calorias. E aqui, tanto A quanto B, eles chegaram aqui a 20 graus Celsius. O A recebeu uma quantidade de calor maior que 400 calorias, né? E o B recebeu 400 calorias. Daria para ler, talvez seja mais fácil ler a partir do eixo Y. Então, daqui para cá, tanto A quanto B eles receberam 400 calorias de calor. Só que o A ele está a 10 graus Celsius, com essas 400 calorias foram suficientes para levar o corpo A de 0 até 10. E essas 400 calorias foram suficientes para levar o corpo B de 0 até 20. Certo? Então, daqui ele deu valores e não seria diferente fazer qualquer cálculo com esses valores. Aqui está a nossa quantidade de calor, concorda? 400, aliás, é a nossa quantidade de calor. E aqui estaria nossa variação de temperatura, nosso delta θ. Então daria para a gente calcular o quê? A gente tem quantidade de calor, tem o delta θ, daria para a gente calcular a capacidade térmica, que é quantidade de calor por delta θ. Como as massas são iguais, daria para a gente calcular o calor específico, sem problema nenhum. É o que a gente vai fazer, mas antes, vamos supor que ele não tenha dado número nenhum. Ele poderia pegar um gráfico desse e não dar número. Simplesmente pegar e colocar assim, ó, temos um gráfico aqui. Quem tem o maior calor específico? O A ou o B? Daria pra gente afirmar sem ver os números? Daria, né? Por quê? Porque quando a gente tem um gráfico, a gente sabe que a inclinação dele quer dizer alguma coisa. Certo? Então, a inclinação do gráfico, às vezes quer dizer alguma coisa, né? Nem sempre. Mas a inclinação do gráfico pode dizer alguma coisa. E o que é a inclinação do gráfico? É a tangente desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo que as retas fazem com o eixo X. Então, esse aqui em amarelo, eu vou chamar de α1. Esse ângulo aqui representa a inclinação da reta B. E eu vou pegar outra cor aqui. A gente vai ter esse em verde aqui, que eu vou chamar de θ2, de α2, vai ser a inclinação do gráfico A.
Qual que está mais inclinado, o gráfico A ou o gráfico B? Aquele que tiver a maior tangente desse ângulo aqui. E como a função tangente ela é crescente de 0 a 90 graus, aquele que tiver o maior ângulo. Né? Então, aquele que tiver o maior ângulo, ele está mais inclinado. Em outras palavras, aquele que tiver mais em pezinho. Né? Aquele que tiver mais em pezinho em relação ao eixo X está mais inclinado. E o que tiver mais deitadinho está menos inclinado. Então vocês percebem que a inclinação aqui do gráfico A ela é maior do que a do gráfico B. Então vou escrever aqui que a inclinação de A ela é maior que a inclinação de B. E o que a inclinação nos diz fisicamente? Para a gente saber o que a inclinação nos diz fisicamente, basta a gente fazer essa conta aqui, né? Tangente de alfa. O que é a tangente? Cateto oposto. O que é o cateto oposto aqui? É a nossa quantidade de calor Q dividido pelo cateto adjacente. O que é o nosso cateto adjacente? É o nosso Δθ. Em outras palavras, para a gente saber o que a inclinação de um gráfico nos diz, basta a gente pegar a unidade em y e dividir pela unidade em x. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a capacidade térmica. Então, a inclinação dos gráficos representa a capacidade térmica. Se a inclinação de A é maior do que a inclinação de B, eu posso afirmar que a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. De novo, como que eu sei que a inclinação vai me mostrar a capacidade térmica? Porque é só a gente dividir essa unidade aqui por essa unidade aqui. Tá? Pode ser que vocês peguem um gráfico que a inclinação não diga coisa nenhuma. Mas normalmente a inclinação dos gráficos elas nos mostram alguma coisa interessante. Por exemplo, Por exemplo, se a gente tivesse um gráfico aqui que mostra a distância pelo tempo, né, que a inclinação desse gráfico nos diria? Nos diria distância por tempo, certo? Peguei aqui um ΔS e peguei aqui um ΔT. Então, o que é a distância por tempo? Ou seja, o que a gente mede em metro por segundo? Certo? Porque a unidade de distância aqui é metro, a unidade de tempo é segundo. O que a gente mede em metro por segundo? É velocidade. Então, a inclinação no gráfico de distância por tempo é a velocidade. Né? Então, sempre que a gente quiser saber o que a inclinação de um gráfico nos diz, basta a gente dividir o que está aqui no eixo y pelo que está aqui no eixo x. E aí, se a unidade que a gente obteve tiver significado físico, a gente pode usar isso. No caso aqui, a unidade deu 1 metro por segundo, que é a velocidade, tem significado físico. Aqui, a unidade deu caloria por graus Celsius, que tem significado físico, que é a capacidade térmica. Bom, então através desse gráfico aqui, a gente, sem olhar os números, a gente observou que a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. Podemos parar aí, né? O que pode ter? Como capacidade térmica é massa vezes o calor específico? O que pode acontecer? A massa de A pode ser muito maior, ou A pode ter um calor específico muito maior que B. Substituindo aqui capacidade térmica por massa vezes o calor específico. Só que ele não acabou de estabelecer que as massas são iguais. Se as massas são iguais, isso daqui só é verdade quando?
A gente pode tirar as massas fora aqui, porque elas são iguais. Isso daqui só é verdade quando o calor específico de A ele é maior que o calor específico de B. Então, como as massas são iguais e capacidade térmica é massa vezes calor específico, a gente pode afirmar que pela inclinação A tem um maior calor específico que B. Tudo bem? E isso pode ser confirmado pelos números. Tranquilamente, não pode? Porque A recebeu aqui 400 calorias, A e B receberam 400 calorias, e qual que variou mais a temperatura? A foi para 10, né? Aqui está 10. E o B foi para 20. Então o B variou mais a temperatura, né? Porque ele foi de 0 para 20. Significa que ele tem mais facilidade para variar a temperatura e o A tem mais dificuldade. E o que mede a dificuldade de variar a temperatura é o calor específico.